A situação no Oriente Médio é muito delicada. E quando eu coloco no título que o futuro, o destino do Oriente Médio é a guerra, vocês podem até achar que isso é demais, que eu sou pessimista, mas tudo que está se caminhando nesse momento está direcionando para um desfecho comum, que é o que já acontece há muito tempo no Oriente Médio, são conflitos, porém conflitos muito mais pesados que estão para acontecer em toda a região. Como vocês já sabem, principalmente para você que acompanha aqui o canal, sabe que há uma negociação em andamento entre Egito, Catar e Estados Unidos em prol da pacificação da região, principalmente Israel e o Irã, para que não haja nenhum conflito regional por conta das promessas de vingança por parte dos ayatolás que podem ali lançar ataques de precisão contra o Estado de Israel. Mas eu vou lembrar aqui, resumidamente, de forma muito rápida, o que levou a esse desfecho. Primeiramente, vamos destacar aqui o ataque em 6 de outubro do ano passado, 6 e 7 de outubro do ano passado, onde o Hamas, o grupo terrorista que fica na região da faixa de Gaza, invadiu e atacou Israel. E assim, Israel começou a manobrar suas forças armadas e iniciou a sua defesa legítima contra os terroristas. Aí surgiram os grupos que prometeram ajudar, auxiliar nessa guerra de Gaza contra Israel, como o Hezbollah, situado no Líbano, e assim o Iêmen com os Houthis, os grupos terroristas Houthis, que começaram a atacar diretamente navios mercantes e até mesmo navios militares da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e ainda lançando ataques lá em direção à região sul de Israel. Pois bem, o Irã, que fomenta todas essas unidades, esses grupos de procuração, prometeu continuar apoiando essa luta desse eixo da resistência contra Israel. E Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, prometeu caçar um por um desses líderes terroristas. Então, as promessas foram sendo realizadas gradualmente com a ajuda com os especialistas do Mossad, objetivando, é claro, manter o conflito em Gaza, resgatar os reféns que os terroristas do Hamas capturaram, incluindo até mesmo cidadãos estrangeiros israelenses. E aí vieram algumas cartadas letais neste ano, que foi a morte do braço militar do líder do Hezbollah, Nassim Nasrallah, que foi o líder terrorista Shukur, que morreu no sul de Beirute, na capital do Líbano. Tudo neste ano, tudo no mês de julho. E aí, posteriormente, veio a morte do líder do Hamas, o líder geral político do grupo terrorista Hamas, dentro de Teherã, a capital do Irã. E isso foi um balde de água gelada nas costas dos ayatolás, principalmente do novo presidente iraniano, Massoud, que nem mesmo colocou as mãos no poder e no dia seguinte já teve essa bomba caindo sobre os seus ombros e até mesmo do líder supremo Ali Khamenei, que tinha a obrigação de proteger Ismail Haniyeh, que foi o líder morto pelos agentes do Mossad, que, segundo informações apuradas e divulgadas por agentes que não quiseram se identificar, houve uma implantação de uma bomba com explosivo plástico no quarto de Ismail Haniyeh, que era uma sede, uma casa que era controlada pela Força Quds, que fazia a proteção desse local. Mas não sabemos como o Mossad conseguiu implantar essa bomba e assim tirou a vida desse líder terrorista. Logo em seguida, os ayatolás juraram vingança. Juraram que iriam lançar ofensivas contra Israel, mesmo que as consequências fossem
uma guerra regional em todo o Oriente Médio. E é claro que os Estados Unidos, logo que essas declarações se tornaram públicas, foram ao ar, ficaram com medo, apreensivos, principalmente pelo fato das eleições americanas estarem aí nos seus momentos mais turbulentos e que em novembro decidirão quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Por quê? Uma guerra no Golfo Pérsico pode derrubar a economia de uma nação, principalmente como a dos Estados Unidos, porque mais de 25% de todo o fluxo comercial de petróleo e seus derivados passam na região do Golfo Pérsico, onde fica ali a região do Irã. Tem também a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, que são membros da OPEP, a organização dos países exportadores ou produtores, né, melhor dizendo, de petróleo, e que são aliados dos Estados Unidos. Isso seria também um balde de água fria contra os americanos, que observariam as demandas subirem e as ofertas de petróleo e seus derivados diminuírem, conforme uma guerra regional estivesse em curso, por exemplo. E isso cairia ali a oferta de produtos, aumentariam os preços dos combustíveis e aumentariam, consequentemente, como um efeito dominó, todos os produtos de uma grande nação, como dos Estados Unidos e de toda a Europa, por exemplo, né? Seria um efeito colateral no mundo inteiro, tá? Então, essas negociações entre Estados Unidos, Egito e Catar vieram exclusivamente para tentar impedir que o Irã lançasse essa ofensiva, essa resposta dura contra Israel. Inclusive o próprio Hezbollah o líder Nasrallah, ele havia também declarado que iria atacar Israel, mesmo sem o apoio dos ayatolás, dos persas, do Irã. Mas até agora não fez isso, não sabemos o motivo. Muito provavelmente foi por conta ali das intermediações ou das intervenções dos iranianos. Ou melhor, né, falando assim, olha, não ataque nesse momento Israel, espere um pouco, estamos aqui conversando com os Estados Unidos, com o Catar, com o Egito, para que nós possamos reduzir essas agitações, essas tensões e que também possamos ali obter alguma vantagem, alguma moeda de troca nessas negociações, né? Então, provavelmente o Hezbollah ouviu essas declarações, esse posicionamento, né, dos iranianos e não atacou até este momento o Estado de Israel. Faz ali os seus lançamentos diários, mas não atacou como eles prometeram a fundo o coração de Israel. E o que mais espantou, né, dessa falta de ataque dos ayatolás foi uma aceitação por parte dos persas em aceitar ouvir as negociações, ouvir as propostas de todos os lados, inclusive dos Estados Unidos. Por quê? Os americanos estão sentando com os egípcios, com os membros do Catar, o governo do Catar, tanto no Cairo, no Egito, quanto dentro do Catar, para tentar obter ali propostas que favoreçam ambos os lados, né? Então foi interessante que o Irã, ele parou, pensou e disse, bom, precisamos então de uma garantia absoluta que o Israel vá cumprir de forma assim à risca, né, esses futuros acordos, essa possibilidade de negociação. O qual a primeira etapa dessa negociação que está sendo ali trabalhada por essas partes é um cessar-fogo em Gaza em troca da pacificação e parar esses ataques contra os palestinos. E o Irã declarou abertamente que não retaliaria Israel, não iniciaria ali um conflito, e mediante ali um fim dessas hostilidades contra os palestinos. A vida dos palestinos, então, estariam em primeiro lugar ao invés de uma retaliação contra Israel. Deu a entender isso. No entanto, há muita coisa por trás dessa frente, né, de negociação em que os bastidores não são mostrados.
provavelmente os persas estão tentando obter lucros, vamos dizer assim, estão tentando obter vantagens, moedas e trocas que não estão sendo ditas nesse momento, em que o governo de Joe Biden não se manifestou ainda, não disse quais seriam essas barganhas, essas moedas e trocas, e que possivelmente, pelo retrato histórico dos persas, muito provavelmente tem relação com o programa nuclear ou também as questões e sanções econômicas contra o país. Então isso seria colocado na mesa para o Catar trabalhar junto com o Egito e os Estados Unidos para que eles moldassem um acordo interessante para que no futuro pudessem sentar junto com Israel e não iniciar ali uma retaliação e assim evitar uma guerra regional. Então, provavelmente há moedas e trocas ali rolando nos bastidores, como questões relacionadas com as sanções econômicas, relacionadas também com as sanções nucleares, e que provavelmente isso será aceito pelos persas. Mas é claro que há também uma questão envolvendo diretamente negociação entre Hamas e Israel. Por quê? Quando uma parte como Hamas aceita ali determinadas propostas, Israel não aceita. Quando Israel aceita, o Hamas não aceita. Então essa briga aí de quem puxa mais, de quem puxa menos, e um sempre está ali reclamando dos benefícios que o outro poderia receber em troca ali dessa negociação e dessa possibilidade de acordo para que não haja ali essa continuidade dessas hostilidades e assim evitasse ali uma guerra regional entre Israel e o Irã. Então eu trouxe aqui alguns tópicos que eu levantei que estão colocando uma dificuldade nessas conversas entre as partes. Tanto Hamas quanto Israel vêm dificultando o trabalho desses intermediadores, Egito, Estados Unidos e Catar. Mas observem que o Hamas está tentando trazer para o debate alguns benefícios que poderiam colocar em risco a estabilidade de Israel. Por exemplo, a última reunião no Cairo, no Egito, não teve um progresso como os Estados Unidos esperavam, né? Por quê? O Hamas ele não aceitou algumas propostas, o Catar fez vistas grossas com as solicitações dos Estados Unidos e do próprio Egito, e isso enfureceu Israel, que não aceitou algumas determinações que eles colocaram na mesa de negociação. Por exemplo, parece que o Hamas ele tenta obter uma garantia que poderão colocar Israel em uma situação ruim e até mesmo perder a oportunidade em acabar com essa guerra e acabar com a permanência dos terroristas do Hamas na região de Gaza. Por quê? Quais são esses pontos que fazem Israel não aceitar essa negociação em que Hamas vem pressionando o Catar a jogar nessa mesa de negociação e assim fazer com que os Estados Unidos, o Egito, pressionem Israel. Uma delas é provavelmente uma interrupção da guerra durante essas negociações entre esses três países, a garantia de passagem segura do sul para o norte, o que isso poderia colocar em risco as próprias tropas israelenses e assim o fluxo de armas ou até mesmo de pessoas sem o controle das próprias tropas israelenses. Outro ponto, o corredor Filadélfia, que corta a região de Gaza entre oeste e leste, que fica ali muito próxima da fronteira com o Egito, onde o Hamas ele reivindica o controle desta área, desse corredor da Filadélfia, mas não trouxe argumentos para que isso seja realizado. E isso colocaria em risco também a estabilidade de Israel nesses pontos, principalmente a perda de controle na região de fronteira com o Egito, o que poderia colocar também as próprias tropas de fronteira do Egito em uma insegurança total. E por último, esse ponto que eu trago aqui para fechar essa questão de negociação que não está obtendo progresso é que os Estados Unidos estão sendo pressionados para colaborarem com as decisões do Catar e do Hamas.
automaticamente, é claro, para se chegar a um acordo e assim atropelar ou até mesmo pressionar Israel a aceitar de vez e colocar fim nessa guerra que já vai chegar ali a um ano de conflito e evitar possivelmente uma grande guerra regional com os persas. Então tudo está sendo pressionado nesse momento contra Israel. Eles querem que Israel aceite o cessar-fogo, mas sem garantias em troca, e assim evitar uma retaliação dos persas. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês, que a situação está cada vez se degringolando na região do Oriente Médio e possivelmente poderemos ver ou não uma retaliação do Irã contra Israel. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e, é claro, se inscrever e acionar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.